Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia a todos os ouvintes. Terça-feira, 30 de janeiro de 2024, janeiro já se despedindo, e o que a senhora preparou para os nossos ouvintes nessa terça? Eu fui inspirada numa orientação que eu fiz a alguns pais e eu resolvi falar sobre amor, punição e superproteção. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que às vezes a gente confunde as coisas e essas coisas muitas vezes a gente entende que caminham juntas, tá? Então vamos lá, algumas perguntas para quem está nos ouvindo, pensar se faz isso ou se de repente vivenciou isso de alguma forma, né? Então vamos lá, você faz pelo seu filho as coisas que ele consegue fazer sozinho? É uma boa pergunta pra gente se fazer, né? Será que em alguns momentos a gente confunde isso com amor? Ah, eu vou fazer pra ele, e aí eu vou lá e pego o prato de comida. Ah, eu vou colocar o sapato nele, eu calço o sapato nele, porque o que custa? Não custa nada fazer isso, né? E aí, o que mais que eu posso estar fazendo pelo meu filho? Ah, tem pai que faz lição de casa pelo filho, que organiza a mochila do filho, né? E a gente tem que ir retirando gradativamente essa nossa função de fazedor e passar para a função de orientador, né? Carol, mas nesse caso, seria amor ou seria superproteção? E aí? Se eu faço para alguém o que essa pessoa já poderia fazer, não é superproteção? Né? E será que a mensagem que eu tô passando é a mensagem que eu gostaria de passar, que é a mensagem de amor, de carinho? Fica aí a perguntinha na cabeça, que daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto, né? E aí, outra forma que a gente tem, às vezes, de cuidar dos nossos filhos, né? Que a gente entende como cuidado, como carinho, é fazer escolhas por eles. Escolha de amigos, de roupas, de lugares para frequentar, de cursos para fazer, de rumos profissionais. Quantos filhos a mãe fala assim, nossa, você vai ter que escolher, ou o pai, né, não é só a mãe, eu falei a mãe, mas você vai ter que escolher, ou você fica com fulano ou você fica comigo. Você vai ver só, vai dar errado, você vai quebrar a cara e quando você voltar aqui, eu não vou te ajudar, né? O que eu tô fazendo numa situação como essa? Qual é a mensagem que eu tô passando? Eu tô passando uma mensagem no sentido de que, olha, eu estou preocupada com você, ou eu tô passando uma mensagem no sentido de você não sabe fazer suas escolhas, você não está enxergando o que precisa ser enxergado, né? São coisas que a gente precisa perguntar e se perguntar, porque às vezes a gente faz sem perceber. Muitas vezes, sem perceber, você tá dando caminhos. Você não tá deixando o outro experimentar. E aí a pessoa enche a boca e fala assim, não, mas eu sei que o filho não é meu, eu crio meu filho pro mundo. Será que cria mesmo esse filho para esse mundo, né? Será que eu dou liberdade, autonomia suficiente pro meu filho fazer escolhas, pro meu filho errar? Né? Eu acho que a gente tá falando de filho, mas pode ser pro meu amigo, pode ser pro meu parceiro, né? Mas você tá tocando num assunto interessante, porque a gente pode analisar também em dois pontos, né? Você falou no caso da mochila, de arrumar a mochila dos filhos, né? Não seria interessante, eventualmente, os pais também arrumarem a mochila dos filhos, devido a algumas situações que a gente tem tido recentemente? Eu acho que o ideal seria a gente não precisar arrumar a mochila dos filhos, mesmo numa situação como essa, né? Porque eu vou construir algo muito antes. Eu sei do que você está falando, que a gente já conversou sobre isso. Exatamente. Né? Teve uma época em que a gente orientou as famílias, assim, gente, com aquela visão de deixa eu dar uma olhadinha, ver se está faltando alguma coisa, ou deixa eu arrumar sua mochila hoje, né? Para você poder dar uma olhadinha de vez em quando, me inserta naquela mochila. Isso é válido? É válido. Eu acho que não deixa de ter uma validade, mas eu acho que se a gente conseguir trabalhar a criança para ela ter autonomia de saber o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, né? Mesmo que eu não fique ali em cima, ela vai ter essa compreensão. De vez em quando eu posso sim dar uma olhadinha, né? Até porque, ainda mais criança menor, porque a criança menor, ela não tem a mesma capacidade de planejamento que nós temos, de organização que nós temos. Uhum. Né? E aí, por isso, vale a pena a gente estar ali junto. Olha, e construir isso junto. Olha, filho, hoje você tem aula do quê? Eu tenho aula de história, de matemática e de português. Tá. Por que o caderno de geografia tá aqui?
Não vai ficar muito pesada a sua mochila? O que você acha de tirar? Vamos pôr só, ou não pergunto nem que aula ele tem. Vamos colocar só os cadernos das aulas que você tem hoje? E aí a pessoa vai lá e coloca os cadernos das aulas que ela tem, né? E pronto, eu vou ensinando para ele, né? E nesse ato de ensinar, eu posso estar ali pertinho, eu posso estar dando uma olhadinha, né? É a mesma coisa do celular. Muita gente pega o celular escondido do filho para olhar, né? Eu acho que, na minha concepção, é muito mais interessante que seu filho saiba que em alguns momentos vocês vão sentar juntos e vão ver as coisas, né? O que está sendo visto ali. Né? E você pode até falar, olha, filho, muitas vezes o que você vê aqui aparece lá no meu, porque está conectado. O seu celular ou o seu tablet está conectado no meu. Então, eu consigo acompanhar o que você está vendo. Mas eu prefiro te dar a privacidade, né, e a liberdade de você fazer algumas escolhas. De vez em quando, a gente vai monitorar. Por quê? Porque ele ainda não tem capacidade total de julgar as coisas. Então, esse acompanhamento, ele vai ficando cada vez mais distante, entendeu? Não é soltar de uma hora para outra. É igual quando a criança está aprendendo a andar. Você não solta a mãozinha dela de uma hora para outra e ela sai andando. A gente vai segurando até que ela sinta segurança e ela solta a sua mão, né? É a mesma coisa nesse caso. Então, assim, eu vou dando espaço conforme eu vou percebendo que há essa possibilidade, né? Então, assim, o que eu observo muito e me assusta é que a busca da gente passar tranquilidade, segurança para o filho, às vezes gera insegurança nesse filho, né? Por quê? Porque passa aquela... vou voltar lá na primeira pergunta. O que passa? Qual é a mensagem que passa? Passa a mensagem do você não é capaz, né? Você vai depender de mim, você precisa de mim. Então a autoestima fica balançada, a autoconfiança, né? Eu acabo criando uma autoimagem, construindo uma autoimagem que é ruim, né? De alguém que não tem condições de tomar decisões sozinhas. Pode falar. Não, é que às vezes eu noto isso no meu filho, que está com 9 anos. Às vezes você acha que aquilo que ele está querendo fazer, ele não vai conseguir, você dá início a ele e fala, não, deixa que eu faço. Então acho que até você acaba aqui passando assim uma certa... neutralizando, né, o que a pessoa pode realizar ali, né, fazer, né? Exatamente. E você falou uma coisa interessante, olha, ele te deu uma dica, não deixa que eu faço. Ou seja, ele já percebeu que ele consegue. Ou se ele não sabe se ele consegue, ele pelo menos quer tentar para saber se ele é capaz de fazer ou não, né? E muitas vezes a gente não dá esse espaço, né? Eu vejo pais, por exemplo, que têm dificuldade de fazer treino de toalete, né? Que é ensinar a criança, por exemplo, a fazer a higiene quando ela vai ao banheiro, né? Por quê? Porque tem chance de fazer sujeira, tem chances de não ficar bem feito, né? E aí, ao invés... eu posso ficar muito brava, aí vem a punição, né? Então, olha como você fez, você não faz nada direito, né? Ou, não, deixa, eu faço por você. E aí essa criança não aprende. E vai passando o tempo. Laço de sapato é a mesma coisa, né? Eu não sei com quantos anos vocês aprenderam a dar laço no sapato. Mas hoje eu tenho crianças de 6º ano que não sabem dar laços em sapato. 7º ano eu tenho crianças que não sabem dar laço no sapato, né? Então, é mais fácil jogar para dentro, se desamarra do que... Exatamente, joga para dentro, não compra tênis de cadarço, compra só tênis com velcro ou de elástico, né? Mas será que todas as situações na vida a gente vai encontrar uma alternativa mais fácil? Será que eu não tenho que deixar meu filho passar por algumas situações? E será que quando eu faço isso pro meu filho, entendendo que eu tô fazendo isso pro bem-estar dele, eu tô fazendo isso pro bem-estar dele ou eu tô fazendo isso pra mim? Eu acho que não é uma coisa interessante a gente pensar? Porque pode ser pra mim. Em que sentido? Eu tô perpetuando a necessidade do meu filho de permanecer na minha dependência. E daí acontece aquela situação. O filho, a filha sai de casa para montar sua família. E daí a hora que o casal está começando a sua relação, a sua vida matrimonial juntos, os defeitos começam a aparecer. Ambos olham um pra cara do outro e falam assim: o que vamos comer? Eu não sei cozinhar. A esposa também não sabe.
A roupa, como que lava? Sempre foi minha mãe, eu também não sei. Aí Exatamente. volta a depender dos pais. Dos pais, exatamente. Isso quando conseguem ter um relacionamento, porque muitas vezes, por conta dessa interferência, eles começam a enxergar as outras pessoas. Ninguém é suficiente. Ninguém é bom o suficiente. E aí as relações também não acontecem. Relações de amizade, relacionamento, trabalho. Né? Às vezes acontece, a pessoa não consegue engrenar no trabalho e aí fica dependendo financeiramente dos pais. E o pai se queixa, os pais se queixam, eles reclamam disso. Ai, meu filho não amadurece, meu filho depende financeiramente de mim, ai, eu tenho que ajudar, né? Se eu não levo comida, não tem. Aí eu pergunto assim, tá, é uma queixa, mas o que tem por trás dessa queixa de ganho? Porque o pai continua fazendo isso e a mãe continua fazendo isso. O que tem de ganho por trás disso? Tem ganho. Se você parar para pensar, a sua importância enquanto pai e mãe não foi perdido, né? E essa função... O laço não foi desfeito. Mas então, o laço não precisa ser desfeito. Aí que eu acho que tem uma distorção. Eu não preciso depender do meu pai e da minha mãe para querer ficar perto do meu pai e da minha mãe. A gente nunca vai deixar de ser pai e mãe. Né? Quem é pai e quem é mãe sempre vai ser pai e vai ser mãe. O que vai diminuindo? A maternagem, a paternagem. Então, assim, eu vou deixando de ter a função de maternar, de cuidar desse filho. Mas em determinadas situações também não depende muito da pessoa. Não existem pessoas que já têm aquele start mais cedo de poder... Tem crianças tem pessoas que têm uma autonomia maior e aí elas vão brigar um pouco mais por essa independência, por essa autonomia, né? Mas o ambiente, ele também interfere muito, né? Então, assim, um ambiente em que eu possibilito a experimentação, eu possibilito o desenvolvimento de habilidades, né? Se eu não experimento, eu não desenvolvo habilidade. Lembra do andar que a gente acabou de falar? Que a criança ela vai treinando até que ela consegue, né, dar os primeiros passos e depois ela vai adquirindo firmeza. Não é diferente com as habilidades. Muitas vezes a gente vai ensaiar muito antes de acertar. Então a gente vai tomar decisões equivocadas, a gente vai colocar leite no copo e vai derrubar fora, a gente vai esquecer o estojo quando preparar a mochila, vai fazer amizades e vai se machucar com essas amizades porque não fez escolhas adequadas. Mas é assim que a gente aprende. E aí, onde entra o papel do pai quando começa a acontecer esse tipo de situação? Nossa, o que você pode fazer para que da próxima vez seja diferente? Né? Você esqueceu o estojo. E como você resolveu isso? Eu pedi emprestado para os meus amigos. Muito legal. E como que a gente vai fazer para não esquecer o estojo da próxima vez? O que você acha que você pode fazer? Né? Então, olha, não sou o que eu vou fazer para você, é o que você pode fazer, porque você pode, né? Tô sofrendo porque terminei um relacionamento, porque meu dedo é podre, porque eu só escolho gente ruim. Mas calma aí. O que aconteceu que você fez essas escolhas? O que você pode fazer de diferente? Você pode fazer. Entendeu? Então, aí você deixa de ser o dedo podre, você deixa de ser curva de rio e você passa a ser uma pessoa ativa que tem critérios. E você vai entender os critérios. Entendendo os seus critérios, você consegue ajustar a sua rota, né? Se você entende que você é uma pessoa que faz escolhas ruins, que você é uma pessoa que não consegue organizar determinadas coisas, você vai sempre precisar de alguém. E quando você entra numa relação, como o Tony falou, você acaba trocando muitas vezes de quem você depende. E aí o seu parceiro vai assumir essa função, né, de te tutelar, de te guiar na vida. E isso é ruim, é pesado. Ser dependente de quase tudo, né? É complicado, deve ser ruim demais. É muito, e é ruim para todo mundo, porque fica pesado para quem tutela, mas o tutelado, ele também acaba não tendo as suas necessidades, os seus desejos atendidos, ele acaba não se descobrindo enquanto pessoa. Ele acaba sendo uma extensão sempre de quem ele depende. Seria o que a nossa ouvinte Liliane Batista de Oliveira disse aqui? Isso mesmo, Carolina Marrone. É necessário buscar equilíbrio na relação com os filhos. Isso, é isso mesmo. Liliane, um beijo pra você, viu? A Liliane é psicopedagoga, é uma excelente profissional. Então o segredo é o equilíbrio. O segredo é o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Então eu doso. Eu não sei se eu contei pra vocês do passarinho que outro dia eu vi na minha casa. Minha casa tem uma parede tem um muro de pedra e é uma parede de vidro que tá
o muro termina e a parede de vidro começa. Então a gente consegue ver bem a parede. E a lua também, né? Ah, e a lua também, você viu a foto. Essa eu perdi. Nossa, que lindo, hein? Tava Parabéns. linda, obrigada. Eu tava na minha sala e eu mas assim, a foto não fez jus à lua. A lua tava demais de linda. Eu deitada no sofá, fotografei a lua e pus no Instagram. Mas assim, essa paredinha de pedra, o passarinho fez um ninho ali. E aí os filhotes cresceram e ela estava ensinando esse passarinho a voar. E foi muito interessante, porque o passarinho chegou na parte de cima do muro morrendo, sabe? O filhotinho, porque acho que faz muita força, porque ainda não tem técnica, né? Tava lá todo... Você percebia que ele tava cansadinho, e aí ele ia na pontinha assim, e ela do lado dele. Aí ela pulava do muro numa árvore que tem, assim, num galho de uma árvore que tem. E meio que chamava. E ele ia até a pontinha e nada dele, nada. E ela fez isso várias vezes, até que chegou uma hora que ela deu um totozinho nele, né? E aí ele vai. E foi. Então, é isso. Pai, mãe, deixa. Eu sei que às vezes dá medo, eu sei que às vezes aperta o coração, mas você não tá perdendo o seu filho. Na verdade, você tá oferecendo para o seu filho oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, né, que ele precisa. É o exemplo, então, do passarinho. Deixa seu filho criar asas. Deixa o filho criar asas, é isso mesmo, né? Acho que era isso a mensagem de hoje, gente. Perfeito. Carol, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Uma ótima terça-feira e um restinho de janeiro que se encerra amanhã. Que bom, né? Nem fale. Até depois do carnaval. Até depois do carnaval, gente. Finalizando o mês de janeiro com a conscientização ainda do Janeiro Branco, né? Exatamente, é importante, né? Do Janeiro Branco. E ontem teve... deixa eu só comentar. Ontem foi dia... Eu não sei se é mundial, internacional, não sei. Da pessoa trans, né? E assim, é um movimento muito interessante, porque no Brasil nós temos um número muito grande de mortes de pessoas trans, né? Mortes não, assassinatos, né? Então, assim, vamos respeitar as pessoas, né? E vamos garantir isso. E também garantir a saúde mental das pessoas trans, das famílias envolvidas nisso. Internacional. Tá bom? Internacional? Então tá bom, então fui de internacional da pessoa trans. Então, tá Ótima terça-feira. para vocês também.